Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo. E aí as pessoas, elas às vezes comentam a respeito da minha passagem por 2 Timóteo. Eu gostaria de mais uma vez frisar a importância da pregação Lectio Continuo. O que é isso? A Lectio Continuo é uma pregação que abre no primeiro versículo do livro e termina no último versículo do livro. Ou seja, não dá para fazer isso com uma pregação só. A menos que eu negligencie muitos pontos fundamentais de uma carta, de um evangelho, de uma epístola, de um profeta. Nós adotaremos como igreja, e até aconselhados pelos meus mestres e professores, uma dieta que contemplará biografias do Antigo Testamento, livros completos dos profetas e carta, isso no período de um ano. Deus tem levantado obreiros, eu já tenho o Jonathan que ladeia comigo e estuda comigo nesse sentido, e nós vamos estar dividindo isso, pregações biográficas, quando nós pegamos alguns personagens do Antigo Testamento e estudamos a vida dele, de forma que achemos as avenidas que conduzem a Cristo, ou na necessidade, nos seus atropelos, porque eles são pecadores, e esses pecados mostram a depravação total do homem, e quando aparece a depravação total do homem, aparece a necessidade de Cristo. Opa, achei uma avenida que me levará a Cristo. Ou então, quando aquele ministério daquele homem, ele apontou para Cristo no seu ofício de alguma forma, e nós vemos a plena execução daquele ministério em Cristo. Então nós faremos assim. Estou hoje no Lectio Continuo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, onde já chegamos ao capítulo 3. E eu vou abrir o capítulo 3 hoje, do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9, é a primeira divisão, e depois do versículo 10 até o versículo 17, a segunda divisão, onde andaremos por mais um capítulo, e aí então chegaremos ao último capítulo, onde temos mais duas pregações, e podemos aqui fazer o fechamento, e vamos juntos, com a graça de Deus, num momento muito oportuno, assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, juntos como igreja, para que nós possamos então ver a cenografia de 2 Timóteo, o contexto que ela foi escrita, como Paulo estava vivendo, como viviam os cristãos daquele tempo. Será de fato uma grande bênção, tem sido precioso, nós temos alcançado vidas através de nossos canais, isso é muito bom. Também, os irmãos que acompanharam na rádio ontem viram o Vitor Peixoto, quem escutou, o Vitor esteve ali, uma grande bênção, abriu o programa. Eu cheguei, Jonathan, quando o Vitor me viu, parece que ele descarregou, ele fez assim, que bom. E aí eu dei sinal para ele, a palavra é com você. E ele fez assim, não, ele tremeu assim, Se você ver o vídeo de novo, você vai ver ele tremendo. Mas depois que Vitor leu o texto de Romanos e começou a falar sobre o texto, é nítido o envolvimento desse servo do Senhor com a Bíblia. Eu não vou queimar o Vitor, colocando ele em furada, que eu venha minguar a capacitação e o dom de Deus. Mas eu também não vou deixar de caminhar do lado, instruir, transmita a outros. Paulo disse a Timóteo, e me disse, e eu estou transmitindo, e que esses sejam idôneos e capazes de ensinar a outros e transmitir. Deus abençoe a vida do Vitor. Obrigado, Vitor. Você, é bem provável que você seja o titular do programa em pouco tempo já, E eu e o Jonathan, a gente participe, vá, a gente esteja junto. Agradecer a Deus também pela vida do Leandro. Essa parede como é que tá bonita, viu, Heraldo? Como é que dá uma diferença, Uma pintura, O Leandro, ele foi uma grande bênção. Eu e o Vitor ficamos atrapalhando ele e ele pintando, E foi bom. O Vitor, ele participou de forma crucial. Quando o Leandro preparou ali os negocinhos com um parafusinho, e Vitor foi varrer e varreu tudo para dentro do lixo junto, E também nós discipulamos o Vitor aqui. Eu acredito que o discipulado ele seja natural. O discipulado da vida cristã ele não é em cartilha, ele é conviver. Eu acredito muito nisso. E aí
um momento aqui, eu falei, Vitor, vai lá e pega uma esponja para você limpar os respingos do chão, né? Aí o Vitor foi de peito estufado lá na cozinha, pegou uma bucha novinha que estava lá, parece que Claudinha tinha inaugurado ela há pouco tempo e trouxe para limpar. Na hora que o Leandro viu aquela bucha na mão dele, falou assim, vai lá e guarda essa bucha. Agora, não inventa moda não, eu estou te ensinando, você ainda vai casar, hein? Você está aprendendo, hein? Aí Vitor ficou olhando para ele assim, ele falou assim, eu estou te avisando porque isso aí, usar bucha nova na cozinha já virou motivo de briga lá em casa. Então, aprende, Vitão. Não é com calma, né? O Vitor hoje falou bem assim, Amaral, a voz dela não me pareceu muito tranquila não, hein? E depois ele está aprendendo, né? E assim, nós desejamos que o discipulado ele seja natural, ele flua de forma natural. Conviver é discipulado. O livro que hoje eu passei de atividade para o Vitor é A Treliça e a Videira. É um livro que vai falar disso, que vai dar esse tato de convivência, né? O Leandro está lendo Presbíteros, da 9 Marcas. O Jonathan está lendo a Supremacia de Deus na Pregação. Tudo isso, quando a gente for sentar junto com os homens para conversar, cada um vai contribuir de uma forma de aprendizado, aquilo que foi conduzido por aquele livro, e isso vai somar, vai nos dar características saudáveis de uma igreja firme, de uma igreja boa de convivência, uma igreja que está se preparando para cair na graça do povo. E que Deus possa conduzir também a vida das mulheres nesse sentido, eu oro por isso, que sejam capacitadas e possam instruir umas às outras, crescer no vínculo, na comunhão, em estar próximas umas das outras. Isso é muito importante, a gente vai ver isso durante a pregação de hoje. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Um perfil desaprovado, diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Deus amado, bendito Pai, Deus da palavra, Deus vivo, da palavra viva, fale conosco, Deus, por graça e misericórdia. Tenha misericórdia desse miserável pecador que por graça, somente por graça, por condução do Espírito, pode falar em nome do Senhor. Que as minhas palavras estejam escondidas e que as palavras do Senhor sejam tão nítidas que todos possam perceber e entender. Em nome de Jesus. Amém e amém. O perfil desaprovado. Nós aprendemos até aqui no capítulo 2 um modelo. Paulo está traçando para Timóteo
o modelo do obreiro aprovado. E o versículo central para isso está no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O capítulo 3 adiante, até chegar nos momentos de despedida e de informações pessoais, o apóstolo Paulo vai trazer um perfil desaprovado e como lidar com esse perfil. E o que me chama a atenção é que antes de identificar os falsos mestres e dar as características deles, as qualidades, se é que podemos chamá-las assim, deles, Paulo primeiro prepara Timóteo para ser um modelo e instrui de como ele deve se posicionar diante dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Eu aprendo com isso, de início e de nota introdutória, que antes da gente combater os falsos mestres e os falsos ensinos, nós precisamos cuidar de nós mesmos e do nosso perfil aprovado diante de Deus, para que então, naturalmente, os falsos mestres sejam identificados. Quando você vai comprar uma peça para o carro, ou quando você vai comprar uma ferramenta, você chega na loja e o vendedor, você pergunta sobre aquela peça e o vendedor lhe traz geralmente 2 ou 3 peças e ele diz: essas 2 são similares, elas são segunda linha. Essa é a segunda linha, essa é a primeira linha, mas são similares. E tem essa aqui que é original. E se você pegar ela na mão, olhar a grosso modo, você não identifica. Qual é a diferença? Por que que uma é mais cara? Por que que uma é mais barata? Por que que uma é similar e a outra é original? Mas se você for buscar ver o material que foi fabricado, ver onde foi fabricado, se você for buscar qual é a origem daquela peça de uma e de outra, você chega à conclusão então que tem uma enorme diferença. E baseado no versículo de número 5 do capítulo 3, nós já iniciamos tendo como ponte um modelo aprovado de um perfil e um modelo desaprovado e suas características e qualidades. E aí você olha para o versículo 5 e diz: tendo aparência de piedade. Ou seja, os falsos mestres, eles parecem com os verdadeiros mestres. E os ensinos deles, eles são similares aos ensinos os ensinos santos, a sã doutrina. Eles não são grotescos. Eles aparecem, eles têm aparência. Como que você identifica? Se Paulo não tivesse traçado um modelo, se Paulo não tivesse dado características, como nós vimos na última pregação, manso, que segue a justiça, paciente, apto para ensinar, brando, capaz de sofrer as perseguições, de suportar as afrontas, que tem uma fé não fingida, que está apontando para aquilo que Cristo ensinou na sua essência e não tentando mudar ou dar nova cara ao ensino. Se Paulo não traça esse modelo, quando você olha para os falsos mestres e falsos ensinos que têm aparência, talvez você não conseguiria identificar. Nós precisamos
aprender sobre isso, de que na vida cristã, Deus primeiro quer traçar em nós um perfil aprovado, para que nós venhamos ser um modelo, e então aqueles que rodeiam a fé, a igreja, consigam colocar do lado e identificar o similar, que tem aparência de piedade, mas não é. E quando eu olho para esse texto e para essa verdade, isso precisa tremer as minhas pernas exatamente como estão tremendo agora. Porque a viúva de Sarepta olhou para o profeta e disse: agora eu vejo que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Ou seja, pode ser que a palavra na minha boca não seja verdade. Baseado naquilo que está oculto no meu coração, tendo a aparência, mas não sendo. E quando isso me cerca, isso me traz um profundo temor. Isso me traz uma necessidade urgente, emergente, de me policiar, de me lapidar, de mergulhar na palavra, de ir diante do Senhor, de mergulhar no tanque de Deus, para me lavar, para me purificar, para deixar ali minhas imperfeições e para ser esse modelo. Eu já conversei sobre isso, já falei, o modelo começa, a importância da carta de Timóteo para a vida prática da igreja. Nós vimos sobre a eclesiologia na última mensagem, e a importância é que ele traça um líder, Timóteo, e esse líder transmite outros, e a verdade que ele dá a esse líder, ele diz, considera no capítulo 2, versículo 7, ele diz no capítulo 2, versículo 8, lembra-te, mas no capítulo 2, versículo 14, ele diz, lembra-lhes, transmita-lhes, ou seja, tem um modelo principal que é Cristo, tem um modelo que é referência, que é Paulo, tem alguém que está recebendo o bastão e deve ser modelo, e esse modelo que é Timóteo deve transmitir esse modelo. Isso é muito lindo. Isso é o discipulado. Os apóstolos aprenderam com Cristo. Os apóstolos transmitiram, aqueles que receberam dos apóstolos transmitiram. Eu vi um artigo muito interessante do Charles Spurgeon, que ele acreditava de forma veemente que os batistas, eles de alguma forma tinham uma ligação com os apóstolos no desenrolar da história. Embora isso seja uma caminhada muito romântica do príncipe dos pregadores, de fato, os nossos pais não são os reformadores. Porque nós temos uma origem apostólica, a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos, ou seja, uma herança eu já tenho deles. E os apóstolos transmitiram a alguém, que transmitiram a outros, que desbravaram outros continentes, que evangelizaram outros países, e então chegou no Brasil, e então chegou no Rio de Janeiro, e então chegou em São Fidélis. Então chegou em Água Fria. E então eu agora convivo com os irmãos, o que chegou a mim, eu transmito. O que chegou aos irmãos, os irmãos devem transmitir. E aí temos um padrão, um modelo. Por isso que a nossa disciplina na igreja, ela é, embora severa, embora dura, embora às vezes soe como algo muito ríspido, ela é amor por Cristo e amor pela igreja. É você entender que estamos passando a ideia que somos diferentes do mundo, por isso temos um modelo
de casamento, de relacionamento, de convivência, de criação de filhos, de trabalho, de serviço, de vínculos. E aí você pontuou o padrão. Aí aparece o falso ensino. Não, o crente é normal, o crente ele compra, às vezes se enrola, ele não paga, deixa para lá, já está garantido na cruz. Jesus já pagou na cruz. Aí o falso ensino. Aí as pessoas olham, não. A igreja, ela tem um modelo. Paulo está dizendo a Timóteo, esse é o perfil aprovado. E no capítulo 3 ele vai traçar o perfil desaprovado. Ele traz as características, mas antes propriamente de entrar nelas, ele está falando a respeito de um período que você pode pensar como que ainda virá. E eu te pergunto, hoje, no tempo que chamamos hoje, já existem homens amantes de si mesmos? Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e por aí? Sim. Então ele não está falando do tempo que virá. Se ele estivesse apontando para um futuro apocalíptico, nós poderíamos, com base nesse texto, identificar que isso já está acontecendo. Mas quando aparece esse termo, os últimos dias, esse termo não está fazendo menção apenas a um período escatológico, futurístico, mas é compreendido como todo período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Os últimos dias que aparecem além desse texto em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 17, e em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, eles estão fazendo menção a um período que foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo e cessará na segunda vinda de Cristo. Calvino entendia que este termo fazia menção ou referência à condição universal da igreja cristã. Sendo assim, trata-se de uma descrição do presente e não apenas do futuro. É o tempo em que a igreja está inserido e o contexto ao qual ela existe. Esse termo faz menção. Então, nós não esperamos que isso vai chegar. E, na verdade, isso já é uma realidade que nos rodeia. Os falsos mestres, os falsos ensinos e as características que aqui estão contidas no texto, que Paulo dá do perfil deles. E quando nós, então, olhamos para essa verdade, nós precisamos entender que esse tempo, que é hoje, não é um tempo fácil. O texto vai nos dizer: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E olhando um pouco a respeito daquilo que tem de profundidade por trás dessa frase aqui citada, eu fui olhar e cheguei à descrição do original para o termo tempos difíceis, e o termo grego usado é o mesmo usado em Mateus 8:28, que dá a ideia de domínio demoníaco, a possessão dos endemoniados de Gardara. Uma possessão que vai incomodar e perseguir a igreja através de homens. O texto também, segundo Warren Wiersbe, um comentarista bíblico muito seguro, ele indica no grego clássico, na língua que foi escrita esse texto originalmente, a ideia de violência severa e também de animais perigosos, selvagens, sem domínio ou a fúria do mar.
Ou seja, é de fato um tempo muito difícil, que talvez já esteja acontecendo, está acontecendo, de fato, mas que ainda não atingiu o ápice, conforme vimos em 2 Tessalonicenses na exposição do Jonatas, quando haverá a manifestação do homem do pecado. Ele é corrente, verdadeiro, esse tempo já existe, já acontece, nos cerca, e ele está progressivamente se desenvolvendo. E aí voltamos às palavras do Senhor Jesus Cristo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a multiplicação da iniquidade dá a ideia de algo progressivo, que vai aumentando, vai crescendo, vai ganhando maiores proporções, e então se manifesta no homem do pecado. Quem são esses? Quem são esses que estão em constante desenvolvimento, progressão para a maldade? Eles são aqueles que Deus entregou aos seus próprios prazeres, escrito em Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Se você olhar comigo, o texto traz mais ou menos as mesmas características em pontos ou outros. Romanos capítulo 1, versículo 28 até o 32. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Olha esse termo aqui, que é exatamente o termo que Paulo usa para falar com Timóteo. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, o mesmo termo que Paulo usa falando com Timóteo. Irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham o conhecimento da justiça. Me traz muito à mente o texto de 2 Timóteo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a fé. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ou seja, o homem que está entregue por Deus aos seus delitos e pecados, aos seus prazeres para a sua própria condenação, eles têm consciência de que aquilo é desaprovado por Deus. E eles ainda assim têm prazer no que eles fazem. E aqui está citado por Silas Campos o pior castigo de Deus: fazer o que é errado sem se incomodar com o erro, pecar sem que aquilo incomode. Esse é o pior inferno vivido pelo homem e começa aqui na terra. Você peca e aquilo não te incomoda. Deus que nos livre disso, irmãos. De não termos nenhum tipo de sensibilidade ao pecado. Que nunca nos falte o alerta do Espírito Santo, o nojo, a crise pós atos falhos. Você sente? Quando você falha, você sente aquela crise: por que eu fiz isso? Puxa vida! Isso é um sinal excelente na sua vida. Esses tempos difíceis que nos cercam, de ferocidade, de uma vida desprovida de qualquer tipo de sentimento, aquilo que Deus determina e de ordem que Ele nos dá, que Deus nos livre disso. E esses tempos terríveis, eles nos traz uma grande necessidade de demarcar
aquilo que nós não podemos ser. Aquilo que eles são, os falsos mestres, a característica deles e como nós não podemos ser. Os tempos serão difíceis por causa da maldade do homem. E não o homem será mal por causa do tempo difícil. Aqui encontramos um erro histórico da filosofia e daqueles que vão tentar compreender o homem através de si mesmo e não através da lente de Deus. Jean-Jacques Rousseau, ele diz que o ser humano é essencialmente bom. John Locke diz que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, um produto do meio. Ou seja, por causa do tempo difícil, o homem se torna mal, ruim. Na compreensão bíblica e com base nesse texto, nós podemos afirmar que é por causa da maldade do homem que o tempo se torna difícil. O homem não é produto do meio, mas o meio é transformado por causa da sua maldade. O meio é produto da sua maldade. Essa linha, no campo da filosofia, é a mais explicável para que nós entendamos que o homem é mau e que a característica que Paulo traça no texto desses homens maus, então fazem com que os tempos sejam difíceis. Difíceis não para eles, mas para aqueles a quem eles se opõem. Porque eles estão entregues e satisfeitos naquilo que estão fazendo. Nós precisamos olhar para esse perfil, e eu aqui identifiquei pelo menos duas características que Paulo usa para melhor compreendermos. Presunçosos. E o que significa isso? Que se julga melhor do que os outros. Aquela pessoa que sempre está descaracterizando o que o outro fez. Aquela pessoa que está sempre descreditando o outro. Sempre o que ela faz é que é bom, é que é o certo. O que ela faz é que é o melhor. Presunçosos. Você é assim? Você conhece gente assim? O primeiro alerta é para que você não seja assim. E o segundo alerta é para que você se afaste de gente assim. Versículo 5, parte B. Afasta-te também destes. Outro termo que ele usa é profano. Significa que não respeita o que é sagrado, nem o que é produzido por ele. Elas não têm nenhum respeito pelo que é de Deus, pelo que Deus fez, não respeitam a natureza, não respeitam a criação, não respeitam o seu semelhante e não respeitam a Deus. Elas estão a todo tempo tentando tirar Deus do seu trono com suas atitudes. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes, indiretamente, nós fazemos isso. Quando nós não damos crédito à palavra, quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, e quando nós negligenciamos as ordens do Senhor através da sua palavra. Às vezes você pensa que profano é aquele que vai botar fogo numa igreja, rasgar uma Bíblia. Mas existem atitudes escondidinhas nos nossos corações
que podem ser altamente profanas. Ele usa outro termo, sem afeição natural, ou desafeiçoados, conforme pode variar na sua versão. Isso significa o afastamento do Criador, a deturpação da criação e da ordem de Deus. Primeiro, esse termo usado também por Paulo quando escreve aos Coríntios e quando escreve aos Romanos, é um termo que, de fato, inicia falando das questões sexuais. E volto a dizer, os falsos ensinos, eles têm sutilidade para não assustar e assim conseguir entrar. Você olha para o homossexualismo e identifica de cara que não é uma afeição natural, que não respeita uma ordem natural do Criador e que afasta-se daquilo que Deus deu na criação, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas eu chamo sua atenção para que você perceba que há 30 anos atrás, isso tinha um peso muito maior. Quando você falava de homossexualismo há 30 anos atrás, espantava, as pessoas diziam, isso é errado, de cara. Hoje, quando se fala em homossexualismo, até em algumas igrejas anglicanas, católicas, luteranas, presbiterianas e batistas, metodistas, assembleias e movimentos históricos, isso em algumas delas já é tratado com naturalidade, ao ponto de se consagrar pastores homossexuais. Ou seja, imperceptivelmente roubaram a afeição natural de muitos com o falso ensino de que precisamos atualizar a Bíblia para acolher estes. Tirar textos que sejam grossos no tratar desses assuntos. E tem. Um deles é o tio Ed, que é mudar a Bíblia para aceitar. Pelo contrário, eu preciso usar a Bíblia para aceitá-los como estão e transformá-los pelo poder da graça e do amor. Nós, às vezes, nos assustamos com os grandes pecados que cometemos e se comete à nossa volta, e isso identifica uma atitude que vai contra Deus. Mas ele chama atenção para algo simples: desobedientes a pais e mães. Ou seja, o apóstolo Paulo está tratando daquilo que é lá do fundo do coração, aquilo que é pequeno e aquilo que é grande. Ele mostra algo grande, terrível, sem afeição natural. E ele também traz algo que é tido como uma prática comum. É assim mesmo. É um impulso desobediente a pais e mães. Qual que é o modelo bíblico? Honra o teu pai e a tua mãe, para que o seu dia na terra se prolongue. Nós observamos, irmãos, por exemplo, a prática do viver. Ele diz, irreconciliáveis. Sabe aquelas pessoas, irmãos? E aí, nós somos pecadores. Corremos o risco de desentender com o irmão,
através de uma palavra mal entendida, ou mal interpretada, ou maldita, no momento errado, da forma errada. Mas a graça do Senhor e o amor que Cristo nos ensina, nos conduz ao perdão. E ele deve ser imediato para que não leve para o coração. E aqui ele diz, irreconciliáveis, aquelas pessoas que são rígidas. Eu carrego comigo uma marca que Cristo me dá. E eu quero que ela permaneça em mim, eu tenha sensibilidade e boa prática dela. Eu não consigo demorar para resolver uma questão com meu irmão. Tem que ser rápida. E outra, eu não carrego para o coração. Eu tenho um desejo pronto de reconciliação. Meus irmãos, isso não evidencia uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não estou negando aqui que a pessoa pode chegar na igreja com essas características. Mas eu estou dizendo que isso não deve permanecer na vida de um crente. E isso tem que ser extirpado, e é extirpado pela graça de Deus, através do confronto bíblico e da convivência. Essa é a primeira verdade que a característica deles me ensinam. E a segunda verdade, sabe qual é? É que estes que são rígidos, se endurecem, levantam a cabeça e dizem, assim que eu quero viver, esse é o modelo. Eles devem ser reprovados, rejeitados, e nós devemos se afastar deles. Meus irmãos, na dobradiça do texto, nós olhamos que isso tudo está dado num contexto de religiosidade. Paulo não está falando que essas características são do que estão de fora. Não. São daqueles que circundam e tentam se infiltrar e permanecer no meio da igreja. Ou seja, eles querem dizer que são, com todas essas características, é no âmbito religioso. Nós precisamos, irmãos, estar atento a isso e não deixar que isso venha se tornar as nossas marcas, porque estaremos sendo desaprovados diante do Senhor. O versículo 5 nos traz essa marca. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam-lhe o poder. E negam através de suas vidas. Sai uma coisa da boca, mas a prática é outra. Doutrina e prática sempre vão andar de mãos dadas. Ética e espiritualidade sempre vão andar de mãos dadas. Você não pode ser espiritual sendo uma pessoa completamente ignorante, imoral, irreconciliável. Uma pessoa caluniadora, não tem como. Você está descredenciando a sua espiritualidade. Versículo 6, Hernando Dias Lopes vai citar, eles são mascates da heresia. Eles são empenhados naquilo que fazem. Eles se introduzem pelas casas e levam mulheres cativas, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem e aprendem, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles são empenhados. E aqui eles estão usando de uma estratégia muito perspicaz, que é uma característica do inimigo. Eles não estão só indo para o meio da igreja alvoroçando. Eles aqui, e a ideia que o texto está nos transmitindo é essa, os maridos eles saem para lidar até mesmo com as questões religiosas ou do trabalho, e eles aproveitam essa oportunidade e vão até as casas. Quem faz muito bem isso são os testemunhos de Jeová hoje, irmãos. São eficientes nisso. Batem de casa em casa, andam para lá e para cá. Quem faz muito bem isso são os adventistas, através de uma TV aberta que pega em qualquer televisão, em qualquer lugar.
entram nas casas. Perspicazes. Eles são empenhados em transmitir a heresia deles. E se nós não formos em transmitir a sã doutrina, nós estaremos colocando em xeque muitas de nossas casas. Não dê espaço para que o inimigo faça exatamente como fez com Eva. Esperar você estar destacada e vir através de um falso ensino. Você longe do seu marido, você na sua casa, vem o falso ensino através das mídias, através da TV, através de alguém. Conheça a verdade, se dedique na leitura bíblica. Tenha um hábito saudável de leitura que seja também teológica. E que sua vida devocional seja um marco na sua vida. E que isso venha te fortalecer, não te deixando nécia. E que você não venha ser dada ao pecado e carregada dele. Porque você será presa fácil para os falsos mestres e para os falsos ensinos, se você assim proceder. Ou melhor, se você assim não proceder, se dedicando à verdade, à piedade e à dedicação e zelo na vida de servir a Deus. E aí ele cita um exemplo histórico para concluir, Janes e Jambres. E aí ele cita um exemplo histórico para concluir, Janes e Jambres foram dois dos magos egípcios no tempo em que Moisés foi tirar o povo de Deus do Egito. Eles se opuseram a Moisés. E aí Deus dava a Moisés uma capacidade para fazer algo, e eles imitavam. E eles imitaram quase tudo. Eles se opuseram a Moisés o tempo todo, até que eles experimentassem o juízo de Deus junto com todo o povo do Egito. E até que fosse evidenciado a limitação deles, a fraqueza deles e a falsidade deles. Eles tentaram, mas caíram, assim como cairão os falsos mestres e os falsos ensinos no dia do Senhor. O texto termina dizendo: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com daqueles. Os tempos são difíceis, é o período de hoje. Eles nos cercam, as características deles estão aqui para que nós identifiquemos. Eles parecem que vão se dar bem, eles são perspicazes, dedicados, enganjados em transmitir a sua falsa doutrina, seu falso ensino, para atrapalhar o avanço do reino, o avanço da igreja, o progresso da verdade, mas eles serão separados no dia que o Senhor da Seara sair a colher as suas espigas, os seus grãos de trigo, e o joio será apanhado pelo Senhor e lançado no fogo. Eles não irão à frente. Satanás, ele é enganador e imitador. Ele sempre tenta falsificar o que Deus fez. Ele nunca criará algo que seja novo, porque isso nos causará espanto. Mas ele belisca de verdades e mentiras, mistura e tenta dizer que aquele é o padrão. É assim com casamento, com divórcio, é assim com tantos temas. Ele devagar, ele não vem agressivo. A agressividade de Satanás se dá pelo fio da espada, e a perspicácia dele se dá pelo falso ensino que contém meias verdades. Isso é terrível.
e eu tenho mais medo do segundo. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus bendito, dá-nos a sua palavra e nos fortaleça com ela. Edifica a sua igreja, Deus, e venha fortalecer a fé dos irmãos. Com essa palavra, Deus. Que a nossa igreja esteja sensível à sua voz, que a nossa igreja identifique como nós não podemos ser primeiramente. Que a nossa igreja identifique o modelo que o Senhor quer que nós sejamos. E então possamos logo identificar aquilo que é falso, aquilo que não provém de Ti. Fortaleça, Deus, as nossas vidas, fortaleça as nossas mulheres, que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, nos ajude nesse tempo difícil. Se há tempo difícil, a graça do Senhor suficiente para enfrentar esse tempo difícil. O barco não foi lançado sabendo que haveria tempestades, sem que o piloto por excelência, o capitão do navio, o mestre Jesus Cristo não esteja nele. Isso é conforto para nós. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Agradecido por sua palavra. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Que a graça de Deus, que o amor revelado em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e todos juntos dizem amém.